Depressão tem causas endógenas. Transtorno obsessivo-compulsivo tem causas químicas cerebrais. Esquizofrenia é um transtorno neurológico que pode ser tratado quando diagnosticado precocemente. E que qualquer tipo de transtorno, seja físico, mental, emocional, deve ser respeitado em todas as suas circunstâncias. O que bem podia ser você. Não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, reaja. É fácil falar. Vamos entender o que é um transtorno químico cerebral. Durante muito tempo, eles achavam que a linguagem do cérebro era elétrica, né? Eram os impulsos elétricos. E durante muito tempo a gente trabalhou com isso, que qualquer problema seria um problema elétrico. Então, uma disritmia explicaria isso, uma epilepsia, uma falha elétrica. E depois de um bom tempo estudando, eles chegaram à conclusão que a eletricidade é uma das linguagens cerebrais, mas é a linguagem que trata apenas dos processos objetivos. Então, por exemplo, as coisas físicas, todas elas, no cérebro tem uma linguagem elétrica. Então, por exemplo, tem um carro vermelho. Vocês estão vendo esse carro vermelho? Então, ver o carro vermelho, reconhecer a cor vermelha, reconhecer o modelo do carro, tudo isso a gente pode acompanhar no cérebro. É eletricidade. Então, no momento que você olha, a gente vê. No momento em que você decodifica a cor, a gente vê. No momento que você entende que é um carro, a gente vê. Tudo a gente vê direitinho na hora que está acontecendo, usando o que a gente chama de scanner cerebral. Mas aí eu pergunto, e aí, gostou do carro vermelho? Nesse momento, quando você olha para ele e se pergunta, gostei ou não? Acabou a eletricidade. Sumiu. Nós não podemos acompanhar mais. Isso foi um problema. Porque no momento em que você diz assim, não, gostei do vermelho, mas eu prefiro o azul, sumiu do cérebro. A gente não consegue ver o momento em que você diz que gosta do vermelho, mas prefere o azul. Isso não é eletricidade. E o mais incrível é que a gente descobriu que as decisões, os processos do sentimento, justamente o momento em que a coisa física se transforma numa emoção, acontecem fora da célula. Não acontecem dentro do neurônio. Por isso não usam a eletricidade. Acontece fora do neurônio. Justamente onde um neurônio encontra com o outro, que é a sinapse cerebral. E é ali que as emoções acontecem. É ali que os sentimentos se constroem. Ou seja, o sentimento está fora da célula. Ele não está dentro da sua estrutura biológica. Ele acontece num espaço vazio, aparentemente. Durante muito tempo a gente não sabia o que tinha ali, era um espaço vazio. Então, é nesse espaço vazio que você decide se gosta ou não gosta, se prefere ou não prefere, se vai ou não vai fazer, você toma as suas decisões, que você escolhe o que é mais importante ou não. É o momento que você ama, que você odeia, que você decide se vingar ou não, ou perdoar, ou qualquer coisa que faz de você algo mais do que uma máquina. Só que existem os materialistas. Os materialistas acreditam que não existe nada além da matéria. Que tudo o que você é fruto de uma interação de natureza física. Então eles continuaram procurando. Tem que ter um troço ali. Não pode ser a alma. E eles começaram a procurar e encontraram. À medida que a tecnologia foi avançando, eles encontraram nas sinapses cerebrais, até o presente momento, 72 substâncias que foram denominadas neurotransmissoras. Dessas 72, eles sabem mais ou menos para que servem 11, tem certeza de 7 e só tem tratamento para 3. Ou seja, por que nós somos o que somos? Não sabemos. Ainda é um mistério. Bom, mas vou falar das 3. Tem várias. Vou falar das 3 que a gente tem um tratamento que a gente pode mexer e quais as consequências de mexer nesses 3. Esses 3, vocês já devem ter ouvido falar: noradrenalina, dopamina e serotonina. A gente fala muito de serotonina, dopamina, noradrenalina. Então esses 3 estão nas sinapses. E a presença deles é essencial. Se os 3 estão em equilíbrio, acontece algo mágico. Você consegue raciocinar perfeitamente bem. O que vem a
você raciocinar? Você pode usar a lógica, por exemplo, que é um método de avaliação quase que matemática de uma decisão, né? Então, quando você usa o raciocínio lógico, você decide de maneira consciente, eficiente, o que você deve fazer diante de uma decisão. Você calcula custo-benefício, você calcula causa, consequência, efeito, reação, tudo isso você calcula perfeitamente bem, porque você usa o quê? Seu raciocínio para tomar uma decisão. Mas isso só é possível se a eletricidade está correndo normalmente. Se houver qualquer entupimento, as informações falham. Você não consegue analisar corretamente essas informações. Por quê? Porque informação não significa nada sem emoções. Lembram? Inteligência emocional. Você é brilhante, tem QI de 262, o maior do planeta, e está alcoolizado em casa, sem emprego, sem nada. Por quê? Porque você não consegue lidar com as pessoas, não consegue manter o emprego, não consegue desenvolver um negócio, não consegue arrumar uma mulher, não consegue manter um relacionamento e resolve se matar. É falta de inteligência? Inteligência tem sobrando. Você tem mais inteligente do que Einstein. Suas capacidades cerebrais cognitivas são infinitas, sua memória é um estupendo, mas não serve para nada se você não sabe usar. Então você tem uma Ferrari último tipo e não sabe dirigir. Olha que lindo, você senta na Ferrari, olha que lindo meu carro, e não serve para nada, você não sabe dirigir. Então saber dirigir é tudo para quem tem uma Ferrari, né? Agora, um cara tem uma Ferrari e não sabe dirigir, você tem um Fusca e dirige muito bem. Onde você pode chegar que o cara da Ferrari não pode? Então você pode ir para qualquer lugar, né? Tendo gasolina ou Fusca. Então a gente pode ir a um lugar muito longe usando um Fusca? Pode. Dirige direito, mantém ele direitinho, faz, né? Todas os procedimentos para manter o carro funcionando e você vai aonde você quiser. Como, por exemplo, você se torna chefe da empresa enquanto o cara da Ferrari é seu empregado. Por quê? Porque você foi promovido e ele não. Mas por que você foi promovido? Porque você é ótimo com pessoas, com relacionamentos, que você entende, que você lidera, que você compreende, que você se relaciona, que você tem um relacionamento familiar estável, que você cria seus filhos com sucesso. Ah, mas eu não tenho o QI do Einstein. Sim, mas você sabe fazer o quê? Usar muito bem o que você tem. Porque é o que eu falei, não adianta você ter um computador de última geração se você não sabe usar. Tem gente que compra aquele R$7.000 num Mac Pro e usa como uma máquina de escrever. E ainda vai devagarzinho, assim, tá? Um dedo só, né? Para que você quer R$7.000? Então, lidar com as emoções é o que define a sua qualidade de vida. E as emoções acontecem nas sinapses. E ali nós podemos ter alguns problemas. Quando você vai dirigir, metáfora de direção sempre são válidas para muita coisa, né? Vocês sabem que tem 3 pedais, não sabe? Para dirigir. Carro antigo, gente. O outro está oculto, mas ainda está lá a embreagem. Então você tem acelerador, freio e embreagem. Então, para o carro poder andar, você tem que ter os 3 funcionando, correto? Se o seu carro não tiver o acelerador, ele anda? Não sai do lugar. Então o acelerador é essencial para o carro sair do lugar. Então vamos imaginar esses 3 neurotransmissores: noradrenalina, dopamina e serotonina. A noradrenalina é o acelerador. Sem noradrenalina, não anda. Como assim? Não faz nada. Como assim não faz nada? Você tem uma deficiência de noradrenalina. Então as informações vêm. Quando elas chegam na sinapse, é onde você deveria dizer o que você fazer. Então você está olhando e vê o que você tem que fazer. Você consegue ver? Consegue. Você entende? Entende. Você quer? Quer. Você entende, você sabe, você quer, mas não consegue. Você não consegue fazer nada. Você simplesmente não consegue. Existe desejo de fazer. Existe o entendimento. A pessoa diz, reaja. Eu sei, mas não consigo. Eu
consigo fazer nada. Eu simplesmente não consigo me levantar da minha cama e fazer o que eu sei que preciso fazer, o que eu entendo que preciso fazer, o que todo mundo fala e eu compreendo perfeitamente bem, mas para mim é impossível. Eu estou num estado de depressão mediado pela noradrenalina. Eu simplesmente não tenho o combustível para fazer. Tenho entendimento, tenho desejo, tenho tudo. Tudo está certo. Eu só não tenho força. Não consigo fazer. O seu carro não tem acelerador. E sem acelerador ele simplesmente não anda. Bom, mas tem tratamento? Tem. Você tem tratamentos que estabilizam a noradrenalina. São os antidepressivos. Os antidepressivos desse tipo, que trabalham com a dopamina e a noradrenalina, estabilizam esse funcionamento. E você simplesmente volta a funcionar. Você se torna capaz novamente de tomar decisões, de fazer coisas, de realizar. Bom, mas não é só o acelerador. O carro precisa do freio. O que acontece se seu carro não tiver freio? O carro anda. Mas qual o problema se ele não tem freio? Não tem controle, não para. Então o freio é aquilo que faz o quê? Desacelera, que faz o carro parar, que controla a velocidade, que controla o caminho. Então, o papel do freio é da dopamina. A dopamina, na sinapse, ela é o freio. Ela controla os nossos impulsos. Porque você está com fome agora. Sim, mas tem que esperar. Aí você espera. Mas se você não tiver dopamina, o que acontece? Você não consegue se controlar. Qualquer impulso seu é incontrolável. Você não consegue ficar parado. Você não consegue controlar seus apetites. Você não consegue controlar nada. Você está descontrolado. Então a dopamina é aquilo que controla os impulsos. Então, se você tiver uma deficiência brutal de dopamina, você está no estado que nós chamamos psicótico. Então o remédio é o antipsicótico. O antipsicótico estabiliza os níveis de dopamina ou noradrenalina, que pode ser uma soma dos dois, e com isso você passa a poder controlar os seus impulsos. Então, se você tem excesso de noradrenalina e falta de dopamina, você está no estado psicótico. Se ao contrário, você está no estado depressivo. E se alterna os dois, você é um maníaco depressivo. Você é um bipolar. Você altera a fase de depressão profunda com fases de mania, que é impulsos incontroláveis. E os remédios que trabalham com a noradrenalina e a dopamina estabilizam os sintomas. Porém, existe um outro pedal no carro. Um pedal muito importante. Porque descobriram que esses remédios que funcionavam não funcionavam em outras. Em outras pessoas não faziam efeito nenhum. Você toma de não faz nada. Por quê? Porque existe um pedal. O outro pedal é a embreagem. Bom, deixa eu perguntar para os homens, para que serve a embreagem? Tem algumas mulheres que não sabem, tá? Para que serve a embreagem, gente? Sem embreagem, o carro anda? Anda. Anda como? Sai nos trancos. De primeira, então ele sai. Porém, o que você não consegue fazer? Não consegue mudar a marcha. E a marcha, mudar a marcha vai para quê? Para mudar o quê? A velocidade do carro. Então você vai andar mais rápido em algumas circunstâncias, mais devagar em outras, e isso depende do quê? A marcha de força, vai subir uma ladeira, mais força, velocidade, tudo isso quem dá é a embreagem. Então a embreagem dá velocidade ao carro. Então quando é mais necessária a velocidade, ela aumenta, você muda a marcha. Quando esse papel no cérebro é dado pela serotonina. A serotonina é a embreagem. Bom, então, se você não tem serotonina, você anda? Anda. Então, você toma banho. Mas não penteia o cabelo, não pinta as unhas, não se arruma. Aí, por que você está assim? Por que você não se arruma? Para quê? Por que deveria? Então, você tem algum dinheiro. Por que você não sai? Para quê? Você não tem
motivação. Você não tem vontade. Você tem energia, porque a noradrenalina está lá. Mas você não tem motivo nenhum para fazer nada. Você não sente prazer. Você não sente alegria. E é justamente o prazer e a alegria que dão velocidade à sua vida, não é? Ânimo. Então você está cheia de energia, cheia de gás. E quem dá esse gás não é a noradrenalina. É o quê? A motivação. O prazer que você sente em fazer certas coisas. O desejo. Tudo isso desaparece se você não tem serotonina. Você não sente alegria em viver. Você não sente prazer com nada. Você come para sobreviver. Você respira para sobreviver. Você se limpa para não ficar suja. Mas não existe prazer nem alegria nem nada. E com isso não teria uma motivação. Então, quando alguém me faz, por que deveria? Você não vê nenhum motivo para fazer algo. Isso causa um tipo de depressão. É a depressão mediada pela serotonina. Você tem energia para fazer, mas não vê motivo nenhum para fazer nada. Por que deveria? O que me faria? Você não sente. Então o amor é como se fosse travesti. Inclusive, é a causa de suicídio de muitas jovens mães que parecem muito bem. Porque veja bem, alguns acham que se a mãe, depois do parto, não cuida do bebê, é a depressão falando. Não, é o caráter falando. Não é a depressão. Se ela tem uma depressão mediada pela serotonina, ela entende que tem que alimentar o bebê. Ela alimenta, ela troca a fralda, ela cuida. Mas o problema é que ela não sente nada com isso. Não sente afeto, não sente amor, não sente coisa nenhuma. E ela sente uma culpa horrível porque ela é muito má, porque ela não ama o seu bebê. E essa culpa vai corroendo. E no determinado momento, quando ela não suporta mais, ela se suicida. Ela diz, por que ele faz isso? Acabou de ter um bebê, está tão bem. Porque ela finge. Ela diz o que as pessoas esperam, mas ela não sente. Ela não sente amor, ela não sente vontade. E é culpa horrível de não sentir nenhuma dessas coisas. Ainda mais se ela contar para alguém, nossa, você não ama o seu bebê? Que tipo de pessoa é você? Se ela dissesse que é diabética, tem que viver com isso. Mas se ela tem depressão pós-parto, ela tem um problema de caráter. Ou ela deixou os obsessores tomarem conta da sua vida. E, que sorte não é você, ela sofre terrivelmente calada. Por isso não se mata, mas está tão bem. Estava ótima. Se ela estivesse tão bem, tão ótima, ela não teria se suicidado, teria? Então a verdade é que você não viu, você não prestou atenção, você não teve interesse suficiente. Porque o sofrimento mental existe. E o pior de tudo, tem tratamento. Se você toma um antidepressivo mediado pela serotonina, você se recupera. Você volta ao estado normal. Mas alguns dizem, não, isso é uma coisa espiritual. Você tem... Peraí, eu acho que eu já ouvi falar isso. Não, você tem que resistir. É mais ou menos para você tem que parar com dor, né? Porque está na Bíblia, a condenação. É isso? Então você não deve tomar o remédio que iria resolver o seu transtorno porque é um problema de caráter. Como eu vejo algumas mães, esse menino, tanto talento, mas não vira nada, não completa nada. Tudo que ele começa, ele larga. Ele não tem caráter. É muito comum ouvir isso de pessoas que têm transtorno bipolar. Ele era tão talentoso, era criança brilhante, virou coisa nenhuma. Um inútil. Tudo que ele começa, ele larga. Por que será? Se ele é tão brilhante assim, por que ele larga? Ele não tem inteligência? Ele tem. E se ele tiver transtorno bipolar? O que é um transtorno bipolar? É a alternância de estados eufóricos com estados depressivos. E ele pode ter ciclos. Pode ter um ciclo de 6 meses. Então ele vai fazer um período da faculdade maravilhoso e tranca o outro. Pode ter período de 3 meses. Ele começa e larga. E isso se alterna constantemente. Então ele parece muito brilhante, porque na fase eufórica, o que acontece quando você está eufórico? Você consegue ler 5 livros ao mesmo tempo, você não precisa dormir, você está cheio de criatividade, você está cheio de energia, você começa 5 projetos ao mesmo tempo. Porém, essa fase acaba.
E quando ela acaba, você não tem energia, você não tem vontade, você não tem ânimo, sua memória é ruim, você tem um cansaço crônico e não consegue continuar. E aí você passa a sua vida convencido que você tem uma falha de caráter, que você não presta como ser humano, que você é ruim, malvado, porque você não atinge as expectativas dos seus pais. Agora, se seu pai tivesse dado um remédio no momento certo, você já estaria formado hoje. Mas eles não acreditam nessas coisas, tudo é um espírito, é um obsessor, porque o corpo não significa nada. Porque a gente está sempre se comparando com Jesus Cristo, né? E a gente fala dele constantemente, mas não faz nada do que ele diz. Mas é nada. Quando a gente fala de Jesus Cristo, pergunta assim, qual o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo guia? Beleza. Quantos sermões ele teve? Não foi muito. Quantos sermões ele fez? Quantas parábolas ele contou? Qual o tema do seu último sermão? Porque o último sermão deve ser importante. O último sermão de Jesus Cristo. Deve ser um negócio sério. Vocês lembram? Então, como ele pode ser modelo guia se você não faz a menor ideia de quem é o cara? Eu me lembro do anjo. Mas que anjo? E que diferença isso faz no nosso dia a dia? Se tinha anjo ou não tinha anjo? E isso é uma questão que briga exomérica. Se tinha um anjo ou se não tinha. Agora, o que foi que ele disse? Qual o conteúdo filosófico? Quais as máximas mais importantes? Essa sim. Aí a gente não lembra. Aí lembra das pragas do Egito, isso a gente lembra. Que praga é um negócio fácil de lembrar, né? Vai que precisa usar um dia. Mas as nossas emoções. Então é fácil julgar os outros. Falha de caráter. Se ele tomar seu remédio, e acontecem algumas coisas estranhas. Por exemplo, alguns pavores e terrores podem ser mediados pela serotonina. Ela é intermitente, então ela exagera alguns estímulos. E dá uma coisa chamada síndrome do pânico. E aí alguém chega para você que são 7 obsessores que você tem nas costas. Você e a Maria. E começa a tratar os 7 obsessores. E a pessoa vai piorando, não sai de casa, não tem mais vida social, não tem mais nada, tratando os 7 obsessores, mas são renitentes. Né? Essa é a legião. E um dia você encontra alguém que sugere que ela vá ao psiquiatra um Prozac. Ela toma. 4 semanas depois ela sai de casa e está bem. E o pai dela resolve processar o Santo Espírito. O que vocês acham? Deveria processar o Santo Espírito? Deveria, eu acho. Por exemplo, tem que ter um curso para dar o diagnóstico de depressão. Então, 3 meses. 3 meses você dá o diagnóstico preciso e resolve o problema. 3 meses. Né? Eu sei que para você fazer essa especialização seria psiquiatria ou psicologia. Então, se for medicina, são 6 anos de medicina mais o centro espírita é ótimo. Em 3 meses ele resolve o problema. Faz um curso rápido e você já dá um diagnóstico, inclusive cura. Bom, beleza, você pode prometer. Agora, se não cumprir, o que nós deveríamos fazer com você? Você bota um anúncio que cura a depressão, cura a síndrome do pânico, cura qualquer coisa. Se não curar, você deveria estar sob a ação de algum órgão fiscalizador, já foi um curador. Você está eliminando as causas físicas possíveis, correto? Bom, se não tem uma causa física, médicos não são necessários. Se não tem uma causa física, né? Então, a gente elimina uma grande parte do problema. É tudo espiritual. É tudo espiritual. Não estamos eliminando causas espirituais. Porque eu vou explicar um negócio sério para vocês, tá? Para fazer um diagnóstico diferencial. Se vocês não têm nenhum problema, nenhum probleminha, tá? E resolver experimentar um remédio antipsicótico, você vai lá, compra um antipsicótico e toma. O que vai acontecer com você? Você vai ter um surto psicótico? Não. Você vai ficar maluco? Não. Você vai pegar uma faca e matar as pessoas? Não. Se você tomar um antipsicótico sem necessidade, você vai dormir.
Você vai apagar e ter um sono longo e babar. Vai apagar. Isso, você tomou um antipsicótico. Não tem necessidade de você capota e vai acordar umas 24 horas depois. Todo babado. É só isso que vai acontecer. Não, eu não vou ter nenhum troço escrito. Não vai ficar maluco nada. Porque antipsicótico, numa pessoa saudável, tem um efeito sedativo. E se eu tomar um antidepressivo? Também não acontece nada. Você vai apagar também. E esses remédios para esquizofrênico, se eu tomar um montão? Aí você vai dormir muito. E vai babar um bocado também. E não vou ter nenhum ataque de loucura? Não. Mas tem gente que tem. Não, ele já era louco, o remédio só está tentando consertar. E não funcionou. Mas se você não tem nada e tomar os remédios, não acontece nada. Sério, nada. Mas tem gente que toma antipsicótico e fica pior. Bom, se antipsicótico não faz nada com gente saudável, você tem uma psicose, toma antipsicótico e fica pior, qual seria a causa? Você tem uma depressão, tá? Toma os antidepressivos e fica pior. Ué, se o antidepressivo para tratar a depressão você toma um pouco pior, tem algum antidepressivo que deixa você pior? Não, então qual o problema? Você toma um remédio adequado para tratar aquele transtorno mental que teoricamente você tem e você piora. Então, se está psicótica, toma e fica mais psicótica. Tem algum remédio que deixa você psicótico? Tem, cocaína. Foi esse que você tomou? Não, não foi cocaína. Crack, anfetamina, nenhum desses. LSD, esses deixam. Não foi? Não. Então você ficou mais doida? Ficou. Então qual o problema que você tem? Senhores espíritas, qual o problema que você tem? Sim, você tem o quê? Influência espiritual? Mas influência espiritual... Influência espiritual responde bem a medicação? Não. Não, por que não? Porque não é do corpo. Então se eu der um antipsicótico para um obsidiado, ele melhora? Não. Por que não melhora? Porque ele não está psicótico, ele está obsidiado. Tem diferença entre obsessão e psicose? Tem. Tem diferença entre obsessão e esquizofrenia? Tem. Tem diferença entre surto psicótico e um transtorno obsessivo? Sim. E o principal dele, você dá remédio e pior. Por quê? Livros, né? Ou nos domínios da mediunidade, ou nos bastidores da obsessão, e numa série de livros que tratam sobre o quê? As obsessões. As obsessões são transtornos de que tipo? Um transtorno espiritual. Se é um transtorno espiritual, ele responde à medicação? Não responde à medicação. Responde a quê? A um tratamento de que tipo? Tratamento espiritual. Bom, pode acontecer que você tenha um azar terrível de ter uma associação entre esquizofrenia ou surto psicótico e obsessão. Aí você tem um dilema muito terrível. Como, por exemplo, uma jovem mãe cheizinha. Meu filho está se cortando, ele pega a lâmina e se corta todo. E o psiquiatra disse que ele está tendo um surto psicótico. Eu dei o remédio para ele e ele parou de se cortar. Mas ele ficou muito esquisito. Ele começou a dizer coisas estranhas, ele me olha com ódio, diz coisas horríveis. E ele dá um medo enorme. Aí eu paro de dar o remédio, ele melhora disso, mas volta a se cortar. O que eu devo fazer? Qual é o problema desse rapaz? Quando ele toma um remédio, ele melhora alguma coisa? Melhora do quê? Ele sai do surto psicótico. E ele deixa de se cortar. Porém, acontece uma coisa estranha com ele. O que acontece? Por exemplo, quando ele está se cortando, eu não tenho medo dele. Quando ele toma um remédio, me dá um medo horrível. Porque ele fica muito diferente, nem parece o meu filho. E as coisas que ele diz são terríveis. Quando eu paro de dar um remédio, ele volta a ser o meu filho. Mas eu tenho que amarrá-lo, porque se eu soltar, ele vai se cortar. Qual o problema dele? E tem tratamento? Tem?
vocês indicariam para essa jovem mãe? Se você dá um medicamento, ele faz o quê? Então, qual o tratamento que você vai fazer? Ela está desesperada. Manda ela para um psiquiatra bom? De preferência ateu? Não? O que você faz? Qual a indicação que você dá? Bom, vocês são os espíritos. Sim, você manda ele para a reunião de obsessão? Como é que funciona? Tem algum tratamento para ajudar ele? Se você dá um medicamento, ele coloca ele para uma assistência espiritual. Nossa, vocês não são assertivos, né? Chegou a jovem mãe, está com o filho nesse problema e eu quero uma ajuda. O que você sugere? Senta aí que eu vou dar um passo em você. E no momento que você dá um passo, o que acontece? Isso, você melhora. Aí você dá a medicação. Né? Mas a gente não quer se comprometer, só para curar a depressão, né? Então, é importante saber com quem estamos lidando? Sim. Então, esse jovem tem um surto psicótico, que é um transtorno de natureza física, associado a um transtorno de natureza espiritual. Então, para funcionar, você tem que tratar primeiro o quê? O transtorno espiritual. Então, pá! Como é que trata isso? Como é que trata transtorno espiritual, gente? Emergência. Não, leio o livro Nos Bastidores da Obsessão. Tem uma cena, o Zé Petitinga está no centro espírita, e chega a gente amarrada, com doido, né? Aí o que ele faz? Manda para o hospital, de volta. Não. Por que o doido chegou lá naquele centro espírita, gente? Sério? Por quê? Que com certeza deram torazina, deram um monte de coisa para ele e não funcionou. Então tinha uma mulherzinha, uma mocinha de 40 quilos, 5 enfermeiros parando, segurando. Sério, cheia de torazina na cabeça. Como é que consegue? Isso é possível? Fisicamente, não dá. Se você está cheio de sedativo, o que você faz? Você apaga, né? Então já viram no texto da novela, aquela mulher com uma garrafa inteira de cachaça e não cai duro? Já ouviram falar dessas coisas? Já. Ah, então vocês têm uma ideia do que é. E tem alguma coisa que você possa fazer para atenuar os sintomas? Tem que correr bem rápido. E vai atenuar os sintomas de quem? Tem algo que você possa fazer para ajudar? O que é que você pode fazer para ajudar? Prece. Bom, acho que você tem que fazer um cenário sobre o passe, né? A gente não sabe o que é, nem para que serve, entendeu? É um socorro emergencial altamente eficaz, muito eficiente para transtornos de natureza espiritual. Sei que vocês não acreditam nessas coisas, mas vocês podem aprender. De repente, se uma chance, vocês começam a ter um pouco mais de fé nisso, e vocês vão notar que é incrível. Então, em vez de curso de depressão, o curso de passe parece mais eficiente para explicar como funciona. Porque funciona. Funciona. Tá bom? Então, ele é muito eficiente. E o tratamento espiritual para permitir que o tratamento físico seja. Então, às vezes acontece, você dá o remédio para a esquizofrenia, ele piora da obsessão. Você tira o remédio da esquizofrenia, ele piora da esquizofrenia, melhora da obsessão. Então, você tem que fazer o quê? Um tratamento. Ah, então ainda existe mercado para a desobsessão? Tem, é só você visitar um hospício. Porque, por incrível que pareça, está voltando à moda um tratamento que tinha caído em desuso, chamado eletrochoque. Por quê? Porque descobriram que em alguns casos psicóticos, esquizofrênicos, avessos totalmente à medicação, reagem bem ao choque elétrico. Ah, mas como é que vai explicar um negócio? Mas como assim? Sim, ele toma um choque e melhora, atenua os sintomas. Por quê? O que o choque faz? A sinapse completa. Choque expulsa. Espírito toma choque, gente? Sério, espírito tem medo de choque. Então, para a gente evitar a obsessão, é só botar cerca eletrificada e pronto. Gente, sério. Espírito tem medo de choque? Não. Cerca eletrificada protege da obsessão?
Não, então tem nada a ver com o choque. Tá? Então, por que o choque funciona nessas circunstâncias? Você não choca o espírito, não faz nada disso com ele. Mas acontece algo que, quando você tem um choque? O choque desliga todas as conexões neurais. Você deu um reset, lembra do computador? Resetou. O que você desliga? O que você desligou, gente? O cérebro da criatura está desligado, então as conexões obsessivas que são no cérebro se desfazem no momento. Então, durante um tempo, até você recuperar a estrutura da sinapse, você vai ter um afastamento. Não é que o espírito foi expulso ou der um choque nele, ou fizer qualquer coisa. Ele simplesmente o quê? Você desligou a mediunidade, você desligou todos os processos neurais. Então, você não vai ter mais aquele acesso durante um tempo. E durante esse tempo, você tem a chance de tratar a pessoa, dar uma melhorada, então é possível, às vezes, você fazer um atendimento. Mas você teria que saber exatamente o que está fazendo. Tomar consciência do processo obsessivo e todas essas coisas. Então, choque elétrico cura obsessão? Não. Choque elétrico não cura obsessão. O espírito não tem medo de choque. Cerca eletrificada não protege nada. Tá? Fique claro isso. Porém, o que o psiquiatra teu está vendo? Que o choque... Você tem um paciente que não responde a nenhuma medicação. Qualquer coisa que você dá e piora, tem um padrão. Quando você dá o choque, ele sai do surto. Ele saiu do surto psicótico que ele estava? Não, ele não estava tendo um surto psicótico. Então ele não saiu do surto psicótico, nem da esquizofrenia, nem nada. Ele saiu do quê? Do surto obsessivo. Bom, então o nosso problema não são emoções, nosso problema é a obsessão. Mas entendendo isso, qual é o nosso objetivo? Falar sobre o corpo físico como um fator determinante também das nossas alterações emocionais. E a gente tem que reconhecer a sua existência. Inclusive, esses transtornos existem porque no passado nós desprezamos o componente físico, usando negativamente, usando drogas recreativas, usando uma série de coisas com o objetivo de fraudar a lei. Né? Você quer acabar com a tristeza sem fazer esforço. Existe isso? Você quer uma pílula de alegria. E você começa então a criar transtornos fisiológicos que evoluem para transtornos mentais e emocionais. Então, reconhecer o componente físico no processo das emoções é meio caminho para a gente disciplinar essas mesmas emoções. Então, reconhecer que esses fatores existem e tratá-los devidamente. Alguns não têm tratamento. Tá? Por quê? Lembra? São 72 substâncias até o presente momento, que só tem esses 3. Então, são 5 famílias de depressivos e outros. Então, nada funciona. Esse é o outro padrão. Mas só depois de realmente usar os procedimentos adequados. Então, não devemos desprezar o componente físico do nosso processo, porque nós não somos espírito, nós somos alma. E qual é o nosso nível evolutivo mesmo? Mais para cima ou mais para baixo? Então, como controlar as nossas emoções? Tratando o corpo corretamente, alimentações adequadas, Excelente. Nossa, de vez em quando. Reconhecer. Então, nutricionista, fazer uma dieta saudável. A gente está sempre preocupado com estética e faz dietas loucas para emagrecer, mas não faz nenhuma para produzir saúde mental. Falta de determinadas vitaminas afetam o processo mental, determinadas verminosas afetam o processo mental. Por exemplo, você tem giardia subclínica, por exemplo, você tem dificuldade de raciocinar. Meu filho era tão bom em matemática, ficou burro. Não, ninguém fica burro. Tá? Ele pode estar tendo um problema vitamínico. Na Inglaterra, eles fizeram a seguinte experiência. Tá? Pegaram crianças com déficit escolar, um sério déficit escolar, e os submeteram a doses cavalares de ômega 3. Por quê? Porque descobriram que quando existe sobra de ômega 3, nossas atividades sinápticas aumentam 5 vezes. Sobra. Está sobrando. Porque se tiver na conta, eles economizam. Vai que acaba. Então, quando você tem uma sobra de ômega 3, ou seja, você está chegando a excretar ômega 3,
O cérebro entende que você tem oferta ilimitada. Então ele gasta à vontade, aumenta a atividade sináptica 5 vezes. Isso aumenta a atenção, a acuidade mental, a capacidade de memorização. Eles fizeram a experiência com essas crianças e olha que coisa incrível. Então, várias crianças, dentre elas, 80% das crianças com déficit escolar submetidas a doses cavalares de ômega 3 superaram as expectativas normais. Não só eles voltaram ao desempenho escolar, como superaram outras crianças. Então, a partir daí, quando as crianças, nos Estados Unidos, eles distribuem vitaminas para as crianças, porque eles perceberam que determinadas deficiências nutricionais comprometem o desempenho escolar. A ômega 3 vem de onde? Peixe fresco. Ah, então o filé de merluza a gente compra hoje? Não serve. Lembra quando sua mamãe, sua vovó dava óleo de fígado de bacalhau? Você vai vestibular pirão de cabeça de peixe, lembra? O ômega 3 é aquele que dá aquele perfume maravilhoso de peixe podre. Então ele deteriora com muita velocidade. Então você nota que as crianças hoje comem hambúrguer do McDonald's, batata frita processada, skinny, miojo e só. Né? Tu não come peixe. Por quê? Dá muito trabalho. Não deve arrumar um peixe. Aquele filé de merluza que vem não serve. É processado. Você precisa de peixe fresco. Então ele tem que comer peixe fresco. Então, processamento simples uma vez por semana. Se ele estiver fazendo vestibular 3 vezes por semana. Para ter uma oferta adequada de fosfato e de ômega 3. E eles têm. Então, nossa alimentação é deficiente em vários níveis. Nós estamos consumindo uma grande quantidade de agrotóxicos. Vocês têm uma ideia? Vou chamar. Maçã se come com a casca? Por quê? Por que você come com a casca? Porque a vitamina. Todo mundo, a vitamina está na casca. Lembra que você ouvia isso? É, o agrotóxico também. Então, eu estava fazendo uma palestra numa cidade onde havia produção de maçãs. E eu vi uns homens de astronauta pulverizando as brotinhos. E eles faziam isso periodicamente à medida que a maçã crescia. Qual a consequência disso? A consequência é que quando você vai comprar maçã hoje em dia, não tem mais maçã furadinha. Já tem amassada, mas não tem podre, não tem furada, não existe mais. Lembra que você escolhia antes para ver? Não tem maçã bichada. Não existe. Por quê? Porque não tem bicho que resista à quantidade de veneno. Nem você. Então, o produtor de maçã sugeriu que não comesse casca de maçã de jeito nenhum. Descasca e joga fora. Não faz chá não, que é um veneno horroroso. Porque ele é um neurotóxico. Então, ele diminui a acuidade mental, diminui a concentração, ele dá uma série de problemas. Porque essas frutas lindas que você compra hoje estão cheias de... E lavar só não dá conta. Então, você deve comer as frutas sem a casca, ou então, orgânicos. Então, nós estamos dando para as nossas crianças somente o quê? Material industrializado. Por exemplo, nos Estados Unidos, foi proibido o corante amarelo 4. Tá? Foi totalmente banido da Califórnia e da maior parte dos estados americanos. E está presente num nível de 60% acima dos níveis aceitáveis no Brasil, na Coca-Cola, na Fanta laranja e em vários outros refrigerantes que nós damos para os nossos bebês tomarem. E aí, uma quantidade de substância enorme nisso. E aí a gente vai dizer que a causa dos nossos problemas é um espírito imortal. É tudo espírito. O espírito de porco, não. O espírito do porco não afeta nada. Nem o frango, nem a galinha, tá? Nem os venenos que nós usamos. Então, sim. Então, nossa alimentação, nossa qualidade de vida, nosso sono, tá? A forma com que nós usamos o nosso corpo, que deveria ser respeitado um tempo, para que você obtenha dele os melhores resultados possíveis. Então, se você começar a melhorar o seu desempenho com todas as características, a gente não falou todas, mas algumas, você vai ter uma melhora significativa de desempenho. E dependendo do nosso nível evolutivo, controlando o corpo, nem caminho para controlar o espírito, não é não? Por quê? Porque no caso, nosso espírito é 80, 30, 20, 10%.
Então, um caminho muito bom para controlarmos as nossas emoções é saber como elas se produzem, decompor os nossos sentimentos e melhorar a forma com que nós lidamos conosco e com os outros. E ajudando, isso é mais fácil, né? Não falo só coisa difícil. Não esqueçam de comer rosas. Foi um prazer estar com vocês, muita paz.